Recentemente, a Anitta deu uma entrevista em inglês no tapete vermelho do Grammy e será que ela se saiu bem ou deu uma escorregada? Hello and welcome to English in Brazil. I'm Karina, your English teacher. E a gente já vai falar sobre o inglês da Anitta. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só clicar aqui e se inscrever no English in Brazil. E também clicar aqui na descrição para conhecer os meus cursos. Nós temos curso focado em pronúncia e fala, temos curso completo de inglês do básico ao avançado, temos curso focado em viagem. Então olha aqui a descrição para conhecer o meu trabalho. And let's talk about Anitta. Quer você goste ou não, a Anitta, a cantora, estava lá no tapete vermelho do Grammy dando uma super entrevista em inglês. E ela estava falando justamente sobre o fato de que há muito tempo um artista brasileiro não era indicado para uma das principais categorias lá do Grammy. E aí houve uma pequena falha na comunicação e a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro vamos falar sobre o inglês da Anitta. Eu nunca faço react aqui de artista e tal, porque eu sempre penso que isso pode soar como alguém julgando o inglês do outro e eu sou completamente contra isso. Então meu objetivo aqui não é julgar o inglês da Anitta e sim falar sobre essa possível falha na comunicação, que foi na verdade muito interessante para uma pessoa que estuda fonética e fonologia como eu. O inglês da Anitta é excelente, então para quem entende inglês, você sabe que ela tá cantando muito bem inglês, ela conseguiu atingir um sotaque inglês muito aproximado do norte-americano, então eu acredito que tenha muito treinamento ali, ela treinou muito, com muita repetição, com muito feedback, eu tenho certeza que ela trabalhou muito no inglês dela, e nas entrevistas ela tem se saído muito bem também. Esses dias eu vi uma entrevista em que a pessoa falou muito rápido e ela falou assim, sorry, I'm Brazilian, could you speak a little bit more slowly? Então ela conseguiu ali ter o jogo de cintura e falar, cara, não entendi o que tu falou rápido demais, fala mais devagar porque eu sou brasileira. Então esse é um dos motivos que me fazem admirar, assim, a Anitta como falante de inglês. Ela não tem vergonha de dizer que não entendeu, ela não fica fingindo, e o inglês falado dela é muito bom, muito fluente, com poucos erros, assim, pelo que a gente pode perceber. Então ela atingiu um nível de fluência muito legal. Mas vamos falar então sobre essa entrevista que aconteceu no Grammy. Ela estava falando justamente sobre o fato de que fazia muito tempo que uma artista brasileira tinha lá sido indicada a uma das principais categorias. Mas será que fazia quanto tempo? 15 anos ou 50 anos? Vamos escutar aqui o trechinho. I'm joined now by Best New Artist nominee, Anitta. Now, Anitta, you were once told that as a Brazilian artist, you'd never break out of Brazil, yet you're here, nominated tonight for Best New Artist. Does this moment reaffirm for you that anything is possible? It's crazy. I mean, it's been 50 years since an artist has been... 15. 50. 50. Oh. 0. 50. 50. 50 years since Brazil is not here, nominated in the main category. So for me, for the whole country, it's like we're making history right now. So we're really, really happy. Vamos escutar agora de novo com a legenda para você acompanhar. I'm joined now by Best New Artist nominee, Anitta. Now, Anitta, you were once told that as a Brazilian artist, you'd never break out of Brazil, yet you're here, nominated tonight for Best New Artist. Does this moment reaffirm for you that anything is possible? It's crazy. I mean, it's been 50 years since an artist has been... 15. 50. 50. Oh. 0. 50. 50. 50 years since Brazil is not here, nominated in the main category. So for me, for the whole country, it's like we're making history right now. So we're really, really happy. Então, houve ali uma pequena falha na comunicação, porque ela falou, yeah, it's been 50 years. E aí a entrevistadora falou, 15? 15? E ela, no. 50, o que eu achei uma estratégia maravilhosa. Ela não se apertou. Não, tô falando 50, 50. So, 50. Então, o que pode ter acontecido aqui? Nós brasileiros, como falantes não nativos de inglês, nós temos a tendência de falar números com teen no final, acentuando a sílaba anterior. Então, por exemplo, 15, a gente tem a tendência de falar 15. Só que, na verdade, essa palavra dita de forma isolada é 15. Então, olha a diferença. 15. Então, a sílaba tônica dessa palavra dita isoladamente é no teen. Então, a gente fala 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and then 20. Então, a sílaba tônica dessa palavra é no teen. E aí, quando a gente fala 15, colocando o acento no fifth em vez de no teen, é possível que entendam 50, que aí é 50. Então, olha a diferença entre 15 e 50. 15 é 15. 50 é 50. 15, 50, 15,
50. Então pode ter acontecido uma falha de comunicação devido a isso, por essa tendência da gente acentuar a sílaba anterior e não a última, mas também pode ter acontecido de a entrevistadora ter se surpreendido, tipo, você quis dizer 15, né? 15? Não, 50, 50. Então aqui, na verdade, essa falha na comunicação poderia ter acontecido com o inglês da Anitta, o Brazilian English da Anitta, mas também entre falantes nativos, uma conversa entre dois americanos, por exemplo. Eu acho que não foi um erro de inglês aqui, foi uma questão de várias coisas envolvidas. O fato de ela se surpreender e o fato também de ela já ter emendado com years. Então ela falou 15 years. E aí o que acontece? É errado falar 15 years, já que a palavra se fala 15, então eu tenho que falar 15 years. Aí é que tá o pulo do gato. Não. Há uma tendência na fala nativa, tanto no português quanto no inglês, de a gente dar preferência para uma alternância entre sílabas fortes e fracas. Então, é por isso que a gente não fala Jesus Cristo. A gente tem a tendência de falar Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo. Então fica uma sílaba tônica, uma átona, uma tônica. A gente tem essa preferência de evitar choques acentuais. In English we say stress clash. Então é por isso que a gente fala Jesus Cristo. Tem o Shopping Bourbon aqui em São Paulo e a gravação sempre fala assim, ó: o Bourbon Shopping agradece a sua visita. E eu sempre olha aí, ó, exemplo de retração acentual. Bourbon Shopping. Então ele não fala o Bourbon Shopping. É o Bourbon Shopping. Isso é gravado por uma pessoa, tá? É uma voz de pessoa, não é máquina. Então, o Bourbon Shopping. Por quê? Porque Bourbon Shopping daria um choque acentual, um stress clash. Então, isso acontece na fala natural. No português e no inglês, o fenômeno acontece exatamente da mesma forma. Então, apesar de a palavra 15 ser dita de forma individual como 15, quando o que vem depois dessa palavra é uma sílaba tônica, a gente tem a tendência de retrair o acento, que a gente fala em inglês um stress shift em fonologia, e aí acentua a sílaba anterior. Então, em vez de você falar 15 years, você vai falar 15 years. E pode ter sido isso mesmo que a Anitta acabou fazendo ali na conversa dela. Então não foi um erro de inglês. Talvez ela já esteja tão fluente que ela fez essa retração acentual ali na fala dela naturalmente. E um outro motivo é também que a entrevistadora pode ter pensado, nossa, 15 ou 50? Faz tanto tempo assim? Então são muitas coisas envolvidas e eu achei muito interessante essa entrevista pra gente analisar isso. Por que eu tô falando de retração acentual no YouTube? Por que eu puxei esse assunto aqui de stress shift, stress clash? Porque, na verdade, esse foi um dos assuntos da minha tese de doutorado. Para quem não me conhece, eu sou formada em letras, tenho mestrado e doutorado em linguística, e um dos fenômenos que eu analisei na minha tese de doutorado foi exatamente esse, o stress shift. Se os brasileiros conseguiriam aplicar essa regra fonológica que existe no português, em Jesus Cristo, também no inglês, em 13 men. Eu pedi para os voluntários gravarem a palavra 13 de modo individual, e aí se eles falavam 13 de modo individual, e depois eles falavam 13 men, isso significa que eles adquiriram a regra, porque eles sabiam falar a palavra individualmente, mas aí quando eles falavam numa frase, eles faziam o stress shift como nativos fariam. Então esse foi um dos fenômenos que eu analisei. E uma observaçãozinha sobre esse trecho da Anitta, eu vi que apesar de ela ter um inglês super fluente, ela cometeu sim um pequeno errinho de pronúncia. Ela falou category para categoria, mas o acento, o stress, na verdade é no ca em inglês. So we say category, category, category. Repeat after me, category. Alright, good job. Category. Então, tá vendo? Mesmo a Anitta com o inglês super fluente, super native-like, ela tá ali super tranquila com o inglês dela, de vez em quando vai acontecer um erro de pronúncia e ninguém tá livre e tá tudo bem, e a mensagem dela foi passada. Quando houve qualquer ameaça de problema na comunicação, ela saiu muito bem e falou assim, ó, 50. E arrasou, Anitta, parabéns pelo teu inglês. E eu quero saber se você já escutou outros artistas brasileiros falando inglês, qual que mais te surpreendeu, e também se você acompanhou a cerimônia do Grammy e percebeu essa questão do 50 durante a entrevista da Anitta. Se inscreve aqui no English in Brazil porque tem dicas e aulas de inglês toda semana, e a gente se vê no próximo vídeo.